8 em cada 10 produtos tiveram aumento no mês de abril, segundo o índice divulgado pelo IBGE. Em 5 anos, o real perdeu 30% do poder de compra. E você vai ver também. Revendedores de combustíveis de todo o país vão precisar alterar a forma com que são divulgados os preços nas bombas. União Europeia apresenta plano para a proibição total do petróleo russo. E ainda, a cidade de Pequim, na China, anuncia fechamento de estações de metrô para tentar conter o surto de Covid. A Academia Teológica da Graça de Deus agora oferece curso de educação à distância. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora 1h02 pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta quarta-feira no Brasil e no mundo. Começamos essa edição falando de economia. 8 em cada 10 produtos tiveram aumento no mês de abril. É o que mostra o índice de difusão da inflação para o mês, divulgado pelo IBGE. É cada vez mais difícil encontrar na prateleira de um supermercado um produto que não teve aumento de preço nos últimos dias. A constatação foi feita pelo IBGE com a divulgação do Índice de Difusão da Inflação para o mês de abril. O indicador mostra a quantidade de produtos e serviços que tiveram alta no mês. A base de cálculo é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15. O índice registrado em abril foi de 78,7%. Ao todo, foram pesquisados 367 itens, sendo que 289 apresentaram alta, o que significa dizer que de cada 10 produtos ou serviços, 8 tiveram aumento. Essa marca é a maior da história para abril. E desde fevereiro de 2003, quando o índice marcou 78,3%, o mês não chegava a um patamar tão elevado. Para especialistas, os dados mostram que a inflação está mais espalhada, o que dificulta o controle. Agora, não são apenas alguns vilões que puxam os preços, como é o caso da gasolina. Os aumentos tiveram uma espécie de efeito dominó e atingiram vários grupos de produtos e serviços. O resultado da inflação oficial de abril será divulgado pelo IBGE no dia 11, mas a prévia registrou a maior alta para o mês desde 1995. Com taxa de 12% no acumulado em 12 meses. Já são 8 meses seguidos com inflação anual acima dos 2 dígitos. A pandemia e a guerra da Ucrânia são os principais motivos apontados pelos economistas. E em 5 anos, o real perdeu 30% do poder de compra. A inflação oficial do Brasil aumentou gradativamente entre 2018 e 2022. E as famílias parecem sentir mais agora porque a relação entre salários e preços está mais apertada. Quem traz para a gente os detalhes é o repórter Almeida Júnior. Em 2018, o índice de preços ao consumidor amplo foi de 3,75%. Em 2021, saltou para 10,6%. A alta dos combustíveis, itens das cestas básicas e transporte impactaram na renda das famílias, diminuindo o poder de compra. Para você ter uma ideia, em 11 cidades brasileiras, o preço da cesta básica chega a 50% de um salário mínimo. Para os especialistas, a desvalorização do real foi causada pela pandemia e logo depois pela guerra da Ucrânia. Os revendedores de combustíveis de todo o país vão precisar alterar até sábado a forma com que são divulgados os preços dos combustíveis. Os comerciantes deverão exibir os valores com apenas 2 casas decimais, conforme determina a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A mudança tem o objetivo de deixar o preço do combustível mais preciso e claro para o consumidor. A iniciativa também visa igualar os anúncios com a expressão numérica da moeda brasileira. A nova norma determina que os valores devem ser exibidos em 2 casas decimais, tanto na bomba de combustíveis quanto no painel de preços. A ANP permite que os visores das bombas continuem com o 3º dígito, mas a medida só irá valer se ele ficar travado em 0 no momento do abastecimento. Como não será necessário trocar os painéis de preço ou as bombas de combustíveis, a medida não vai gerar custos aos postos de combustíveis. E o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou nesta quarta-feira um pacote de medidas para combater criminosos.
O anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo no estado. O governador Rodrigo Garcia afirmou que vai dobrar o número de policiais nas ruas e batizou a ação de Operação Sufoco. O objetivo é combater crimes contra o patrimônio, como golpes do Pix, furtos e roubos de celulares e principalmente criminosos que estão agindo disfarçados de entregadores. A operação será feita em conjunto pela Polícia Militar e Guarda Metropolitana e será realizada na capital, na região metropolitana e no interior. Atualmente, 5.000 policiais patrulham diariamente as ruas de São Paulo e esse efetivo chegará a 9.700 agentes. Também foi firmada uma parceria com as empresas de entregas por aplicativos. Assim, haverá troca de informações e os entregadores serão fiscalizados mais de perto. Eu estou aqui ladeado dos comandantes da Polícia Civil, da Polícia Militar. Dei a eles, enquanto governador, total autonomia para realizar essa operação. Dei a eles todas as condições orçamentárias necessárias para isso e pedi a eles que, dentro da lei, possa combater com ainda mais firmeza a criminalidade aqui em São Paulo. E também isso significa um recado muito claro a essa criminalidade. Aqui em São Paulo, o bandido que levantar arma para a polícia vai levar bala da polícia, porque é isso que a sociedade está esperando. Uma polícia ativa que, dentro dos limites da lei, vai agir com muito rigor em relação à criminalidade. Os Estados Unidos e o Brasil definem hoje suas taxas de juros. Por conta da importância para os investidores, a data é chamada de Super Quarta. A expectativa dos analistas do mercado financeiro é de que o Comitê de Política Monetária do Banco Central aumente mais uma vez a Selic em 1 ponto percentual, passando dos atuais 11,75% para 12,75% ao ano. Se confirmado, este será o 10º aumento seguido da taxa e a levará para o maior patamar desde janeiro de 2017, quando chegou em 13% ao ano. O principal fato por trás disso é a persistência do processo inflacionário, iniciado pela crise provocada pela pandemia de coronavírus e piorado pelos efeitos da guerra na Ucrânia. Isso porque a Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Já nos Estados Unidos, a expectativa é de que o Federal Reserve eleve os juros em 0,5 ponto percentual, entre 0,75% e 1% ao ano. Em março, o FED já havia elevado a taxa em 0,25%. A agressividade do Banco Central norte-americano é uma tentativa de frear o avanço da maior inflação já registrada em 40 anos no país. E a expectativa do mercado financeiro é de que a taxa Selic terá novo aumento em junho para 13,25% ao ano e que terminará 2022 neste patamar. Agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu. Em uma nova rodada de sanções impostas contra a Rússia, a União Europeia anunciou um plano para o embargo progressivo da importação de petróleo bruto do país. A primeira reunião do bloco para definir o futuro dessa decisão foi realizada nesta quarta-feira, mas terminou sem acordo. A União Europeia anunciou nesta quarta-feira novas sanções contra a Rússia em resposta à invasão da Ucrânia. Ao apresentar o 6º pacote de medidas contra Moscou, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o bloco quer aplicar um embargo progressivo sobre o petróleo e derivados comprados da Rússia. É por isso que vamos eliminar gradualmente o fornecimento russo de petróleo bruto dentro de 6 meses e produtos refinados até o final do ano. Assim, maximizamos a pressão sobre a Rússia, enquanto ao mesmo tempo, e isso é importante, minimizamos os danos colaterais para nós e nossos parceiros ao redor do mundo, porque para ajudar a Ucrânia temos que garantir que nossa própria economia permaneça forte. Além disso, a UE propõe fechar o espaço europeu a 3 grandes emissoras estatais russas. As sanções incluem ainda 3 bancos russos e uma grande lista de personalidades. O pacote precisa ser aprovado por unanimidade pelos países membros para que possa ser implementado.
A Rússia decidiu proibir a entrada no país do primeiro-ministro do Japão e também de outras dezenas de autoridades japonesas. A medida é uma resposta às sanções adotadas contra Moscou pelo governo japonês. A Rússia proibiu por tempo indeterminado a entrada no país de mais de 60 autoridades japonesas, incluindo o primeiro-ministro Fumio Kishida, membros de seu gabinete, parlamentares, jornalistas e acadêmicos. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia, depois que o Japão aderiu às sanções internacionais contra Moscou por sua ofensiva militar na Ucrânia. Em um comunicado, o Ministério informou que o governo japonês iniciou uma campanha anti-Rússia sem precedentes e permite uma retórica inaceitável contra a Rússia, incluindo calúnias e ameaças diretas. A nota diz ainda que a medida afeta figuras públicas, especialistas e representantes dos meios de comunicação japoneses que estão completamente comprometidos com as atitudes do Ocidente a respeito da Rússia. O Ministério acusa Tóquio de tomar medidas destinadas a desmantelar os laços de boa vizinhança, prejudicando a economia russa e o prestígio internacional do país. De acordo com um alerta emitido pela Organização das Nações Unidas, mais de 40 milhões de pessoas passaram a sofrer com insegurança alimentar no ano passado. O número de pessoas que sofrem com a fome no mundo chega a quase 200 milhões. Mesmo antes da guerra na Ucrânia, a insegurança alimentar aguda afetou quase 40 milhões de pessoas a mais em 2021 e chegou a quase 200 milhões no mundo, devido aos conflitos, ao clima e à crise econômica. O alerta foi feito nesta quarta-feira pela Organização das Nações Unidas em um comunicado. No ano passado, mais de 193 milhões de pessoas em 53 países se encontravam em situação de insegurança alimentar aguda, ou seja, necessitavam de ajuda urgente para sobreviver. O número segue aumentando desde 2016, data da primeira publicação do relatório elaborado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, pelo Programa Mundial de Alimentos e pela União Europeia. A guerra na Ucrânia vai agravar a fragilidade dos países muito dependentes dos cereais ou fertilizantes russos e ucranianos, como, por exemplo, a Somália. Conflitos são a causa da insegurança alimentar de 139 milhões de pessoas, principalmente em países que sofrem com crises políticas e humanitárias, como a República Democrática do Congo, a Etiópia, o Afeganistão e o Iêmen. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura afirma que é necessário $1,5 bilhão em ajuda financeira para atuar agora, para aproveitar a temporada de plantio e aumentar a produção nas zonas de risco. Quanta tristeza. Bom, mas agora vamos falar do tempo. A frente fria que veio do sul do país e chegou ao sudeste ontem já atingiu a capital paulista nesta quarta. Como resultado disso, São Paulo teve uma queda brusca de temperatura. O Rio de Janeiro, por sua vez, apesar do tempo seco, ainda terá temperatura elevada. Agora vamos juntos, ao vivo, com a câmera 3 até a Praça da República, aqui na região central da capital paulista, ver como está o tempo nesse momento. Olha só, nublado e com uma garoa aí moderada. De volta comigo, vamos conferir a previsão para algumas cidades do país. De olho no nosso telão, começando por São Paulo, hoje a mínima é de 14 graus e a máxima não vai passar dos 23, bem diferente de ontem, né, gente? No Rio de Janeiro, a mínima será de 13 e a máxima chega a 33 graus. Para encerrar em Goiânia, o tempo deve ficar instável, com mínima de 17 e máxima de 31 graus. E olha, possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. E veja a seguir, cidade de Pequim, na China, anuncia o fechamento de estações de metrô para tentar conter surto de Covid. E ainda, a Academia Teológica da Graça de Deus agora oferece educação à distância. Em instantes, voltamos já. Já estamos de volta, ao vivo, agora é 1h18. O assunto é a vacinação aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 430.435.000 doses de vacinas contra a Covid.
De olho no nosso telão para o nosso vacinômetro, segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,20% da população, enquanto 96,98% dos brasileiros tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço chega a 41,60% das pessoas. E ainda sobre o assunto, a cidade de Pequim, na China, anunciou o fechamento de 45 estações de metrô para diminuir a movimentação e tentar conter aí o surto de Covid-19 na região. Pequim segue com os esforços para conter o surto de Covid-19. Autoridades anunciaram nesta quarta-feira o fechamento de dezenas de estações de metrô, medida que intensifica as restrições de movimento. A China luta contra o mais grave surto da Covid desde a primeira onda, com grande parte dos casos concentrados em Pequim e em Xangai. As cenas de caos e irritação com as medidas restritivas no coração econômico da China deixaram preocupados os moradores da capital. Eles temem um confinamento na cidade, apesar do número ainda pequeno de casos. O balanço diário em Xangai, nesta quarta, superou 5.000 casos, enquanto Pequim registrou 51 casos de infecções locais, alguns assintomáticos. Complexos residenciais com casos positivos na cidade entraram em confinamento e muitos locais turísticos adotaram restrições durante o habitualmente agitado feriado prolongado de 1º de maio. Moradores começaram a estocar alimentos e produtos essenciais, com medo de um confinamento repentino como o de Xangai. E ainda nos destaques internacionais, o Consulado dos Estados Unidos em Cuba começou a emitir vistos após 4 anos de suspensão por supostos ataques contra a sede diplomática. Os processos andam a conta-gotas, com poucos horários agendados para o primeiro dia. Elsa Menezes, de 81 anos, chegou em um andador junto com a filha Odalis Guerreiro, em busca de um visto humanitário para sepultar seu filho, um cidadão americano que morreu de câncer nos Estados Unidos. Tentamos tudo. Eu não pude vê-lo nem doente, nem ao menos pude fechar seus olhos. Há uns 2 meses, antes de vir aqui pedir e implorar por um visto humanitário para mim e para minha mãe, o que nos foi negado, não nos permitiram nem falar com eles. Agora eles disseram que vão abrir a embaixada. Nós voltamos outra vez porque não fomos capazes de dar ao meu irmão um enterro. O consulado fechou em setembro de 2017 devido a supostos ataques sônicos que teriam afetado a saúde de diplomatas americanos, o que Havana nega. Desde então, os cubanos tiveram que viajar a um terceiro país, como Colômbia e Guiana, para solicitar o visto para os Estados Unidos. Segundo o departamento responsável pela imigração e alfândega americana, de outubro de 2021 a março de 2022, mais de 78.000 cubanos ingressaram no país através da fronteira com o México. Cuba enfrenta sua pior crise econômica em 3 décadas devido aos efeitos da pandemia de Covid-19 e das sanções americanas. Centenas de manifestantes opositores foram às ruas na capital da Armênia para pedir a renúncia do primeiro-ministro do país. A oposição na Armênia voltou às ruas da capital Yerevan para protestar contra o primeiro-ministro Nikol Pashinyan, a quem acusam de querer abandonar o enclave separatista de Nagorno-Karabakh para o Azerbaijão. Centenas de manifestantes já foram detidos na capital e em cidades nos arredores, onde manifestantes tentaram bloquear o tráfego nas ruas para pedir a renúncia do premier. Estes são os maiores protestos contra o governo desde as eleições de setembro de 2021, vencidas pelo partido de Pashinyan. Região disputada pela Armênia e Azerbaijão há 30 anos, Nagorno-Karabakh foi palco em 2020 de uma guerra de 6 semanas, que deixou mais de 6.000 mortos antes de um cessar-fogo negociado pela Rússia. Como parte do acordo, a Armênia cedeu faixas inteiras de território que controlava desde a Primeira Guerra Vitoriosa no início dos anos 1990. Visto na Armênia como uma humilhação nacional, o acordo de cessar-fogo provocou semanas de protestos contra o governo e levou Pashinyan a convocar eleições parlamentares antecipadas. Separatistas armênios de Nagorno-Karabakh se separaram do Azerbaijão quando a União Soviética entrou em colapso em 1991. O conflito resultante deixou cerca de 30.000 mortos. E a Academia Teológica da Graça de Deus agora oferece educação à distância. Que bacana! E as inscrições para o curso bíblico básico já estão abertas. Quem traz mais informações para a gente é a nossa repórter Maria Clara Leite. O livro mais vendido do mundo é também um dos mais complexos. E entender toda a riqueza que nele há pode ser um desafio. Mistura muita
parte do intelectual com o espiritual. Para quem não tem costume de leitura é maior desafio, mas para quem tem hábito de leitura se torna um pouco mais fácil. Você tem que ler, prestar atenção, porque a palavra de Deus é revelação para a nossa alma. Para ajudar nessa missão, nasceu o Curso Bíblico Básico da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. Fundada pelo missionário R.R. Soares em 1998 para capacitar e proporcionar crescimento espiritual a quem quer que seja. Conhecimentos que agora serão expandidos por meio da educação à distância. O curso bíblico da Grade visa oferecer ao estudante da Bíblia as ferramentas necessárias para que ele consiga a compreensão mínima do texto. O curso é estruturado em 3 módulos e o primeiro foi nomeado como a Bíblia. Olá, sejam muito bem-vindos ao Curso Bíblico Básico via distância. Então explicamos que se trata de um conjunto de livros, falamos um pouquinho a respeito da formação do cânon, ou seja, por que alguns livros e outros não. O segundo módulo é o Panorama Bíblico, com o estudo da história de Israel. E na lição número 1, esse panorama vai começar falando sobre o Antigo Testamento. É uma história longa. Então, para que o estudante consiga ler, e geralmente o Antigo Testamento é o que traz um pouco mais de dificuldade, para que ele consiga entender bem, é preciso que ele conheça a história, porque por mais que o livro seja inspirado, ele não está descolado de um contexto histórico. E no último módulo, o aluno vai aprender sobre a vida cristã. E nessa lição número 1, nós vamos estudar sobre a aliança. Uma das temáticas mais importantes da palavra de Deus. Então vamos falar a respeito das alianças, vamos falar a respeito de fé e outros temas. Um curso para todos aqueles que têm o desejo de aprofundar seus conhecimentos sobre a Bíblia. Independente de credo religioso, o curso tem uma linguagem completamente acessível e é para todos aqueles que quiserem aí um primeiro contato com a Bíblia, para todos aqueles que quiserem realmente aprender um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus. O curso bíblico básico da Academia Teológica da Graça de Deus tem duração de 4 meses. O valor total do curso é de R$ 300, dividido em até 4 vezes. O pagamento à vista tem desconto de 10%. Para fazer o curso à distância, o aluno vai precisar de internet superior a 5 MB de velocidade e pelo menos 2 GB para download do conteúdo das aulas. Mas a Grade também dispõe desse e de outros cursos presenciais, como música, línguas e o curso bíblico avançado, que são ministrados nas instalações no Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, a apenas 100 metros da estação Sé do metrô. A palavra do Senhor vai dizer que com laços de ternura Deus nos envolveu. Portanto, ao fazer este curso, não faça por obrigação. Não faça só porque você quer um certificado. Faça porque você quer que o teu relacionamento com Deus não seja mera religião, mera prática de atos religiosos, mas seja um relacionamento verdadeiro, um relacionamento de amor com Deus eterno e todo-poderoso. Se você deseja conhecer mais e se aprofundar no estudo da Palavra de Deus, venha para a Grade. Tá dado o recado, não temos mais tempo. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais. Não se esqueça, daqui a pouquinho o Kleber Werneck chega com mais informações. Uma boa tarde e até amanhã.